Bastidores CNN, ô Tainá. A gente tem a Lud e a gente tem o João Vitor Xavier também, apresentador do CNN Esportes SA, que chega para participar desse debate com a gente. João, qual é o tamanho desse prêmio para o futebol brasileiro e para a carreira do nosso ídolo Vini Júnior? Olha só, uma tarde de muita alegria para o futebol brasileiro. O Brasil volta a ser protagonista no maior prêmio do futebol mundial e, diga-se de passagem, com muito merecimento. Vinícius Júnior, ele já vem há pelo menos 3 temporadas sendo o grande destaque do Real Madrid, decidindo o título de Liga dos Campeões da Europa, sendo o melhor jogador do maior time do mundo. E o prêmio da FIFA é uma correção a uma distorção que aconteceu no prêmio da France Football, onde o Rodri superou o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior é eleito o melhor jogador do mundo, com todo o merecimento, um reconhecimento do mundo do futebol para aquele que deve ser julgado exclusivamente pelo que faz em campo. Quando o Vinícius Júnior perdeu o prêmio da France Football, o discurso foi que o Vini não vinha sendo mais simpático, que ele tinha atritos, que ele tinha problemas com outros atletas, que ele tinha questões que precisavam melhorar no seu relacionamento interpessoal. Mas aqui nós estamos falando de futebol, de dentro do campo. E dentro do campo, Vinícius Júnior vem de 2 Ligas dos Campeões, onde ele foi o melhor jogador do seu time, onde ele foi destaque na final, onde ele fez gols decisivos, e é muito merecido ao Vinícius Júnior voltar a ser um brasileiro ganhando o prêmio de melhor jogador do mundo, prêmio que tantos brasileiros já ganharam, de Kaká, de Ronaldo Fenômeno, de Ronaldo Gaúcho, enfim. O Brasil volta a ser destaque no futebol internacional com essa joia do futebol brasileiro que chega ao topo. Aquilo que se esperava de Neymar e que Neymar não conseguiu, Vinícius Júnior consegue para o futebol brasileiro. João, em outubro, Vinícius Júnior era o favorito ao prêmio Bola de Ouro, que acabou ficando com o Rodri, do Manchester City. Esse prêmio pode ser encarado assim como uma espécie de resposta da FIFA? Eu acho que é uma correção histórica da FIFA. Eu acho que a FIFA deu o prêmio de melhor para aquele que foi o melhor. E quando a gente fala que o Vinícius Júnior foi melhor na temporada, isso não é demérito ao Rodri. É um baita jogador, jogador de altíssimo quilate, jogador de primeiro nível. Mas, quando você compara a temporada do Vinícius Júnior à dele, o Vinícius Júnior foi melhor do que ele. O Vinícius é um jogador mais decisivo, é um jogador mais agudo. E até quando você compara as últimas temporadas do Vinícius Júnior, as últimas temporadas do Rodri, o Vinícius Júnior tem temporadas melhores. Basta a gente lembrar que o Vinícius Júnior vem de 2 conquistas recentes da Liga dos Campeões da Europa, sendo o grande destaque do Real Madrid, que é um time com muitas estrelas. O Mbappé está no Real Madrid, o Rodrigo está no Real Madrid, Modric no Real Madrid, e o Vinícius Júnior, no meio dessas feras todas, ele é o grande destaque, ele é o cara que decide, ele é o cara que faz o impossível, ele é o cara que marca o gol do título, ele é o cara que virou a marca desse Real Madrid, do Ancelotti, extremamente vencedor. Por mais que o Rodri também tenha uma recente Liga dos Campeões da Europa com o Manchester City, o Manchester City é um time de um coletivo mais forte, de um pulverizado mais forte, de um Haaland como seu grande homem-gol, seu grande artilheiro. Já o Vinícius Júnior não. Ele brilha no meio de uma constelação muito forte. Então o prêmio da FIFA é justíssimo àquele que sim, gostem ou não, é o melhor jogador do mundo e, para nossa alegria, é brasileiro. João, e desde 2007 o Brasil não vencia, né, na principal categoria do FIFA The Best. O que é que isso representa, principalmente no momento tão difícil que a seleção brasileira vem passando, né? Acho que esse prêmio se torna ainda maior se a gente pensar em termos de seleção brasileira, esse prêmio para o Vini Júnior. A gente tem que lembrar que depois daquela vitória do Kaká, nós tivemos aí uma hegemonia de 2 que são os maiores jogadores do futebol mundial nesse século. O prêmio ficou a maior parte do tempo dividido ali entre Messi e Cristiano Ronaldo. Os outros jogadores disputavam depois do Messi e do Cristiano Ronaldo. Os 2 tomaram conta desse prêmio, foram repetidas vezes melhores jogadores do mundo para a FIFA, inclusive algumas que eles não mereciam.
Isso não tira o mérito, a trajetória, a história desses dois gênios do futebol mundial, mas nem sempre, quando o Messi ganhava, ele era de fato melhor, nem sempre quando o Cristiano Ronaldo ganhava, ele era de fato melhor. Num determinado momento, a marca dos dois ficou maior do que o futebol que eles apresentavam, em especial nos últimos anos, quando eles já saíram do grande palco, do grande cenário do futebol mundial. Mas a parte do futebol brasileiro, a gente tem que construir uma mentalidade do Brasil voltar a ser vencedor, do Brasil voltar a ser protagonista, do Brasil voltar a ocupar o seu lugar de destaque no futebol mundial. E todo coletivo parte do indivíduo. Quando a seleção brasileira está mal coletivamente, é porque os jogadores individualmente também não estão conseguindo agregar tanto quanto deveriam ou poderiam na seleção brasileira. Então, passar a ter um jogador, melhor jogador do mundo, destaque do futebol internacional, isso é um alento ao futebol brasileiro que precisa voltar ao seu lugar de destaque. Voltamos com o melhor atleta do mundo. Agora precisamos voltar a ter a melhor seleção do mundo. Podemos, porque individualmente temos grandes jogadores, temos jogadores da prateleira de cima. Agora basta a seleção brasileira transformar esse trabalho individual tão brilhante, tão qualificado, de Vinícius Júnior, de Rodrigo, de outros jogadores que nós temos, num grande trabalho coletivo de uma seleção que pode, deve, tem condição de ser protagonista na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá em 26 e que, além disso, mais do que poder, precisa voltar a ser protagonista. O Brasil já vem aí de uma longa seca, desde 2002 não ganhamos uma Copa do Mundo e precisamos que jogadores como Vinícius Júnior brilhem pela seleção para a gente voltar a dar essa alegria ao povo brasileiro. Talvez com um técnico estrangeiro, mas eu não vou entrar nessa polêmica, João. Vamos continuar falando do dia de hoje de premiações, porque o Vini Júnior não foi o único a ganhar um prêmio importante. A Rainha Marta também levou o prêmio, que inclusive leva o nome dela. Para muitos, a carreira da rainha do futebol já estava perto do fim, mas ela mostra que não acabou. Será que esse prêmio e essa ótima temporada pode significar a gente ter a oportunidade de ver a Marta brilhando ainda mais no campo, João? Eu tô com aquele gostinho de quero mais. Eu estive com a Marta esse ano em Orlando, gravando um CNN Esportes SA especial com ela lá do CT do Orlando Pride, que é o time da Marta nos Estados Unidos. Naquele momento, a Marta estava com um discurso meio que de aposentadoria. Olha, eu estou indo para os meus últimos jogos, eu vou tentar participar dos Jogos Olímpicos. Só que de lá para cá, a Marta brilhou intensamente. A Marta foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos, uma honraria gigantesca para qualquer atleta. Ter uma medalha olímpica é algo muito importante. A Marta ganhou mais uma medalha de prata olímpica. Depois disso, a Marta ganhou o título da Liga Americana como um dos grandes destaques do Orlando Pride. E agora ela ganha o prêmio do gol mais bonito da temporada. Um prêmio que já leva o nome da Marta, tamanho a expressão da Marta para o futebol internacional. Então, quando pensamos que teremos uma Copa do Mundo no Brasil em 2027, eu não sei se a Marta não tentará aí uma prorrogação dessa aposentadoria. Mas, se resolver se aposentar, ela já entregou muito para o futebol mundial, 5 vezes melhor jogadora do mundo, prêmio de melhor, de gol mais bonito, campeã da Liga Americana, que é a mais forte, a mais importante do futebol mundial, 3 medalhas de prata em Jogos Olímpicos. Assim, a biografia da Marta está mais que pronta, nos enche de orgulho, é a maior jogadora de futebol de todos os tempos. Quando eu conversei com ela, eu disse o seguinte: a Marta é a única que pode se dizer, ela é a Pelé do futebol. Como podemos dizer, Pelé é a Marta dos homens. Olha, que final brilhante. Obrigada, viu, João Vitor Xavier, por todas essas explicações e análise do esporte. Ludmila Kandal também num momento super importante para a gente do Bastidores CNN. Eu agradeço demais essas presenças ilustres. Aliás, voltem mais, voltem sempre. Espaço aberto para vocês dois.